Olá, turma da matemática de casa. Vamos para mais uma videoaula sobre raiz quadrada exata. Vamos para a definição. Se o número representa um produto de dois fatores iguais, não negativos, então cada fator é a raiz quadrada desse número. Por exemplo, a raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é 25, ok? Então, quando nós temos um produto de dois fatores iguais, ou seja, 5 vezes 5, cada fator é a raiz quadrada desse número, certo? Então, 5 vezes 5 é 25. E a raiz quadrada de 25 é 5, certo? Vamos para mais exemplos sobre raiz quadrada. A raiz quadrada de 36, que é a raiz quadrada de 36, para me saber qual é a raiz de 36, eu verifico qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta 36. Neste caso, a raiz de 36 é 6, pois 6 vezes 6 é igual a 36. Legal? E aí você pode até fazer uma tabelinha de multiplicação para facilitar as contas. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 4 é 16. E assim sucessivamente. Por exemplo, quando a gente quiser calcular a raiz quadrada de 16, eu verifico aqui que 16 é 4 vezes 4, certo? Então, a raiz de 16 é 4, pois 4 vezes 4 é 16. Eu sempre verifico um número que multiplicado por ele mesmo resulta neste número que está dentro do radical, tá? Vamos aqui a uma simbologia da raiz. Galera, quando eu escrevo assim, a raiz de A igual a x, esse símbolo aqui, a casinha, é o radical. O A é chamado de radicando. O número que não está aparecendo aqui, e está subtendido, é 2. E é chamado de índice, certo? Chamado de índice. Deixa eu apagar aqui, só para melhorar. Então, o número que está aqui dentro, nessa parte de fora aqui da casinha, né, que é o radical, chamado de índice. E o x é a raiz. Legal? Então, se você sabe o que é um número quadrado perfeito, né, possivelmente você vai saber calcular a raiz quadrada de um número, né? Assista a videoaula de número quadrado perfeito, que vai ajudar bastante a encontrar a raiz quadrada de um número. Vamos fazer mais alguns exemplos. Quanto é a raiz quadrada de 49? Conseguiram pensar? Muito bem, é 7, pois 7 vezes 7 é 49. Eu procuro um número que multiplicado por ele mesmo é o radicando aqui
49, certo? Isso estamos falando de raiz quadrada exata. Pode acontecer de um número não ter uma raiz quadrada exata, mas não é o mérito agora. Bom, eu vou trazer aqui para vocês uma tabelinha que vai ajudar bastante. Olha só essa tabela aqui, ó. Aqui é a raiz quadrada de 1, tá certo? A raiz de 1 é 1, a raiz quadrada de 4 é 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4. A raiz de 9 é 3, pois, né? 3 vezes 3 é 9. A raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Aqui, ó, a raiz quadrada, por exemplo, de 400 é 20, pois 20 vezes 20 é 400. Um outro número aqui, ó, a raiz quadrada de 12.100 é 110, porque se você multiplicar o 110 vezes o 110, você vai encontrar 12.100, certo? E assim sucessivamente. Ó. A raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é 144. Legal? Galera, pode ter números decimais com raiz quadrada exata. Vamos verificar aqui quanto é a raiz quadrada de 42,25. A raiz quadrada de 42,25. Bom, a raiz quadrada de 42,25, eu vou verificar um número antes disso aqui que tenha raiz quadrada exata. Nesse caso aqui é o 36. E um número depois desse que tenha raiz quadrada exata é o 49, certo? Qual a leitura disso? 42,25 é maior que 36, mas é menor que 49. Agora, vamos tirar a raiz quadrada aqui, ó. A raiz de 36, a raiz de 42,5 e a raiz de 49. A raiz de 36 é 6. Menor ou igual, menor aqui, na verdade, que 42,25, que é menor. A raiz quadrada de 49 é 7. Então, a raiz quadrada de 42,25 é o número que está compreendido entre 6 e 7. Então, eu vou começar encontrando um número que aproxima de 42,25, ou seja, um número que multiplicado por ele mesmo dá 42,25. Eu sei que é um número que é maior que 6, mas é menor que 7. Então, vamos aqui, ó. Eu vou começar com 6,1. 6,1 vezes 6,1, certo? 6,1 vezes 6,1 é 37,21. Ou seja, está longe ainda de 42,25. Então, eu vou pegar um outro número. Vamos supor 6,4. Eu vou aproximando aos poucos até encontrar o número desejado aqui, 42,25. 6,4 vezes 6,4 é 40,96. É 40,96. Opa, está bem próximo de 42. Então, vou aumentar mais um pouco. 6,5 vezes 6,5 vamos multiplicar, fazendo aqui, ó, 6,5 vezes 6,5, 5 vezes 5, 25, sobe 2, 5 vezes 6, 30 com 2, 32.
6 vezes 5, 30. Sobe 3. Sobe 3. E 6 vezes 6, 36 com 3, 39. Soma tudo. Eu vou baixar um pouquinho mais essa minha operação. Matemática de casa, calculando raiz quadrada. Opa, eu quero pegar todo esse conteúdo e baixar um pouquinho mais. Pronto. Então, continuando aqui a nossa multiplicação. Somando, né? 5. 2 mais 0 é 2. 3 mais 9 é 12, sobe 1. E 1 mais 3, 4. Agora, vamos conferir as casas decimais. Ó. Tem uma casa decimal após a vírgula aqui e uma casa decimal após a vírgula aqui no 6,5. Nós temos aqui duas casas decimais para a direita. Como tem duas casas decimais para a direita, eu volto duas casas decimais para a esquerda e a vírgula para entre o 2 e o 2. Portanto, 6,5 vezes 6,5 é 42,25. Logo aqui, ó, logo a raiz quadrada de 42,25 é 6,5, certo? Então, é assim que se aproxima uma raiz quadrada de um número decimal. Ok? Então, eu faço aqui por aproximação. Matemática de casa. Se gostou da videoaula, deixe o seu gostei e se inscreva no canal.